Vamos falar de Nordeste açucareiro? Vamos falar de invasão estrangeira e uma tal de rebelião luso-brasileira ali em 1645? Não tem ideia do que eu estou dizendo? Não lembra do que eu estou dizendo? Pois bem, caiu na prova do Enem, na questão 59, no ano de 2018. E aí, vem comigo resolver mais uma questão de história, mais uma questão do Enem. Vamos embora. Então vamos lá, vamos ver o que a questão está dizendo pra gente. Olha só. A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas dos rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com esta proclamação heróica. Ok? E aí, o que o Enem está pedindo pra gente? Vamos lá, olha só. Ele quer o seguinte, ó. O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa, certo? Seiscentista, ok? Foi resultado do ou da. Vamos lá. Então ele fala, letra A, fraqueza bélica dos protestantes batavos. Letra B, comércio transatlântico da África Ocidental. Letra C, auxílio financeiro dos negociantes flamengos. Letra D, diplomacia internacional dos Estados Ibéricos. E letra E, interesse econômico dos senhores de engenho. Beleza, então olha só. Vamos resolver aqui nós dois a questão. Olha só, vamos olhar primeiro para o texto. Porque o texto está falando para a gente de uma rebelião luso-brasileira, certo? Em Pernambuco, vamos localizar bem, que teoricamente, então, começou a ser urdida, pensada ali, organizada em 1644 e explodiu em 13 de junho, então, de 1645, tá? E aí, vamos lá, que revolta é essa? E aí, vamos lá, a revolta é tranquila. A revolta que ele está dizendo na questão, tá? A revolta que ele está dizendo para você é a chamada Insurreição Pernambucana, entre 1645 e 1654. E aí, vamos aproveitar um pouquinho, tá? Daqui a pouco eu vou dizer onde é que o texto te responde a questão, mas vamos dar uma olhada um pouquinho no que é essa tal de Insurreição Pernambucana. Porque olha só, para entender a Insurreição Pernambucana, eu tenho que entender alguns elementos básicos. Por exemplo, eu tenho que entender que isso faz parte do nosso grande ciclo açucareiro. E esse ciclo açucareiro, ele é fundamental que você entenda que, embora a gente tenha ali um pacto colonial, ali a ideia de Portugal e o Brasil, certo? Metrópole e colônia, eu tenho desde essa ideia dessa exploração do açúcar uma participação efetiva da Holanda no refino e no transporte. Na verdade, assim, você tem um monopólio. A gente produz açúcar no Brasil, manda para Portugal, mas Portugal distribui, a Holanda que vai redistribuir esse açúcar refinado, transportando na Europa. Bem, ao mesmo tempo, então, o que acontece? Quando a gente tem 1580, tá? Isso é um fato importante. Eu tenho ali o sumiço, a morte, evapora-se, tá? O rei de Portugal, Dom Sebastião, na Batalha de Alcácer Quibir. E aí, depois de algumas questões diplomáticas, certo? Eu vou ter a subida, então, ao governo de Portugal de Filipe II. E quem é Filipe II? O rei da Espanha. E aí eu passo a ter, então, um período na história do Brasil conhecido como União Ibérica. Falo de história do Brasil, mas óbvio que a história de Portugal e Espanha também. Ali entre 1580 e 1640, no qual Portugal e Espanha vão estar sob o mesmo governo, o governo espanhol de Filipe II. E embora Filipe II tenha assinado ali o juramento do Tomar, onde ele falava ali mais ou menos que não mexeria muito na administração lusa na colônia, a gente tem um elemento importante aqui, que é exatamente a ideia da Holanda. Sim, porque Holanda e Espanha não se entendiam, em grande parte porque o território holandês pertencia ali à família dos Habsburgos, que é a família do Filipe II. E aí então, quando você tem ali basicamente o Brasil sob o governo da Espanha, certo? Uma vez que você tem ali a União Ibérica, o que o Filipe II vai fazer? Simples. Ele vai proibir a Holanda de participar do comércio açucareiro do Brasil. E aí a reação holandesa, para a gente, Brasil no caso, que é a questão, é simplesmente invadir o Brasil a partir da chamada Companhia das Índias Ocidentais. E na verdade vão ser duas invasões. A primeira, ali por volta de 1624, certo? Quando os holandeses vão tentar tomar Salvador, capital do Brasil. Não conseguem, acabam expulsos em 1625, em grande parte por uma questão territorial, beleza? Vamos entender ali que Salvador é composto de uma cidade alta e uma cidade baixa, e aí qualquer pessoa que viu Star Wars na vida viu ali a questão de que você não ataca ninguém de baixo para cima, Anakin tentou e deu no que deu, e ao mesmo tempo a figura preponderante de um cara chamado Bispo Marcos Teixeira, que vai transformar essa ideia de expulsão dos holandeses também numa cruzada religiosa, porque os holandeses eram calvinistas e a gente católico. Pois bem, esse fracasso, no entanto, faz com que 5 anos depois
em 1630, 5 anos da expulsão, ok? Os holandeses, então, invadam o Nordeste brasileiro. Felipe, a Bahia vai para o Nordeste, eu sei, mas a partir de Pernambuco, com uma figura fundamental, um cara chamado Calabar. Calabar que era senhor de engenho brasileiro, inclusive, e que apoia os holandeses guiando esses caras nessa invasão de Pernambuco. Na verdade, os holandeses vão acabar ali tomando grande parte desse Nordeste brasileiro, chegando até o Maranhão, dessa distância de posse holandesa do Nordeste. E durante muito tempo, Calabar foi tratado como grande traidor da pátria, porque afinal de contas ajudou os holandeses. Depois a gente vai ressignificar essa ideia, porque que traidor é esse Calabar? De uma ideia de um Brasil que ainda não é pensado muito para o Brasil, e de uma Espanha que na verdade não está nem aí pra gente. A relação dos senhores de engenho é muito maior com a Holanda do que com a própria Espanha. Mas beleza, a questão não é essa. A questão é que, quando chegamos em 1637, vai assumir o governo deste Nordeste holandês um cara chamado Maurício de Nassau. E Nassau vai ser um cara fundamental para você entender um pouco disso que vai acontecer na questão. Porque ao assumir o governo em 1637, Nassau vai tomar algumas medidas bastante importantes para essa região. Ele vai embelezar Recife, por exemplo, criar ali a cidade Maurícia. Nassau, por exemplo, que é holandês, calvinista, vai permitir que você tenha, por exemplo, no Nordeste brasileiro, uma tolerância religiosa. Ele vai perceber que essa ideia de entrar em conflito religioso não dá muito certo. Nassau, por exemplo, vai emprestar dinheiro, aos senhores de engenho, com prazo tranquilo de pagamento. E aí, mexeu no bolso, deu dinheiro, a galera tá feliz da vida com Nassau, certo? Porém, em 1644, você começa a ter uma certa crise do açúcar. E grande parte dos comandantes dessa ideia holandesa passam a achar que Nassau está desviando verbas. Não entendem muito a lógica do plano de Nassau para o Nordeste brasileiro. E aí, demitem Nassau em 1644. E aí, ao demitirem Nassau, o que esses holandeses fazem? Mole, cobram os empréstimos. E aí, chegamos na ideia. Porque olha só, em 1640, certo? A União Ibérica tinha chegado ao fim. Você voltou a ter um rei português em Portugal, Dom João V. E aí, vamos lá. O que vai rolar nesse momento? Grande parte dos senhores de engenho, obviamente, não estão muito afim de pagar os empréstimos para a Holanda, certo? Mas eu não vou dizer isso, óbvio, né? Não vou falar assim, vou fazer uma revolta porque eu quero te dar o calote. Mas eu posso fazer uma revolta dizendo, na verdade, que o holandês é o estrangeiro, eu pertenço a Portugal. E é exatamente esse o mote da tal da insurreição pernambucana, certo? Que vai ter como consequência a expulsão dos holandeses em 1654. Esses holandeses vão para as Antilhas produzir açúcar, o que vai levar ao nosso açúcar brasileiro entrar em declínio, ok? Mas vamos voltar à questão, porque olha só, vamos lembrar que ela quer que a gente fale o que levou ao desencadeamento dessa revolta. E aí, é o Enem, como sempre, tá no texto. Olha só, aqui, ó. Uma das primeiras medidas, certo? Aqui, ó, que bonitinho, ó. De João Fernandes, certo? Foi decretar nula as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. E aí, por conta disso, olha que bonitinho, houve grande adesão da nobreza da terra, certo? Entusiasmada com esta proclamação heróica, beleza? Nobreza da terra é como você vai chamar, na verdade, os grandes senhores de engenho, tá? Eles são nobres da terra. E aí, vamos lá. Não tá claro para você se a grande medida de de João Fernandes é decretar nulas as dívidas com os holandeses, e isso agradou aos chamados nobres da terra, matamos a questão. Porque olha só, tá falando em relação à fraqueza bélica dos protestantes? Não. Tá falando de comércio transatlântico da África Ocidental? Também não. Tá falando de auxílio financeiro dos negociantes flamengos? Não, pelo contrário, certo? Eu vou querer, na verdade, não pagar esse auxílio que eles tinham me dado via empréstimos. Tá falando de diplomacia internacional dos Estados Ibéricos? Não, embora faça parte a ideia da invasão da União Ibérica. O resultado, o desencadeamento da revolta é justamente a letra E, ou seja, o interesse econômico aqui, ó, dos senhores de engenho. Interesse econômico para quê? Para não pagar o empréstimo. Simples assim. Mais uma questão resolvida, mais uma questão da prova do Enem, percebendo sempre, para a prova do Enem, basta ler o texto com muita atenção, a resposta está lá para você. Espero que goste
E aquele pedido de sempre, vamos ajudar a crescer o canal, certo? Já tem muito canal famoso aí, muito canal bom. Vamos tentar ajudar a fazer mais um, para a gente poder alcançar mais alunos e ajudar mais gente, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.